Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. E agora, ensinar e aprender. By Cecília Góes. Olá, minha gente, mais uma vez reunidos aqui na Geek para falarmos de um assunto extremamente interessante com a nossa convidada de hoje, minha amiga, colega de trabalho, docente de pós-graduação, professora Iris Lafuente. Muito bem-vinda, professora. Querida Cecília, que agradeço o convite, estou muito feliz e muito obrigada pela acolhida tão calorosa de você e da sua equipe. Bom, a professora Iris é psicóloga, especialista em psicopedagogia, clínica hospitalar, também especialista em neuropsicologia pela Unifesp e mestre em educação pela Unesp. Ela está doutoranda, inclusive, nas ciências de saúde pela Unifesp, né? Isso. Não tá fraca não, a minha amiga aqui, né? Muito bem. Tem outras tantas titulações, mas vamos ao nosso assunto de hoje, porque a capacidade da professora vai falar por si só, ok? O nosso assunto hoje é afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma coisa tão importante que sem este componente realmente não há como o processo de ensino-aprendizagem fluir, não é, professora? Com certeza. E é uma temática, Cecília, que cada vez mais tem se necessitado de dialogar dentro do contexto escolar. Né? Sim. Porque, infelizmente, o nosso método pedagógico dentro das escolas ainda é pautado nessa questão da dualidade, onde ensinar é apenas transmissão de conhecimento. E aí o papel do professor fica apenas restrito nessa questão, nessa postura de formação intelectual, e descarta-se as outras potencialidades, né, da qual o professor também faz parte, que é desenvolvimento e formação humana. Exato. Né? E dentro dessa questão, né, de formação humana, envolve os parâmetros socioafetivos, histórico-cultural, espiritual, além das questões biológicas e também das questões neuropsicológicas que tanto conversamos hoje dentro da educação. Exato. A questão é assim, eu até estou gravando um curso que deve subir mais à frente um pouco, sobre... neste curso eu ensino a ensinar, porque esse conhecimento precisa ser compartilhado, afinal de contas, né, eu tenho assim um turbilhão de coisas na cabeça. E me importa muito, me preocupa muito a dissociação que acontece entre o cognitivo e o afetivo. O ser, o indivíduo, o aprendente que entra na sala de aula, ele não entra só com a sua dimensão cognitiva. Ele entra também com todas as outras suas dimensões. Sim. Com o seu corpo físico, não é? Com as suas emoções. Se ele passou por algum trauma naquele dia, ou perdeu um animal de estimação, enfim, essa criança vai render bem? Não vai render bem, né? Então, assim, por que é tão importante, professora, nós falarmos da afetividade no ambiente escolar e de que maneira isso contribui para o processo de ensino-aprendizagem? Vamos lá, gente, olha que coisa linda é isso, porque a gente está falando do ser humano, né? Perfeito. Veja bem, hoje a neurociências tem trabalhado em conjunto com a área da educação até para explicar esse fenômeno do afeto. Né? Necessariamente, né? A princípio, o afeto, ele vem a ser um componente, um sentimento. Isso. A afetividade é a relação constituída através do afeto. Então, a partir do momento que eu estabeleço uma relação afetiva, eu digo que me conecto a você através do componente afeto. Exato. Por que a afetividade pode estar relacionada à área da educação? Porque hoje nós temos pesquisas de que a criança aprende mais efetivamente quando ela tem a afetividade envolvida nesse processo do aprender. Nisso que você está falando, professora, eu acho que dá para nós compreendermos e aliarmos
a noção do vínculo. Perfeito. Que é extremamente importante. Seja na sala de aula, seja num atendimento psicopedagógico ou neuropsicológico, caso nós façamos e possamos garantir este vínculo com este aprendente que nos chega já com um nível de autoestima bastante abalado, não é? Na medida em que ele confia, se sente num ambiente acolhedor e recebe afeto, essa carga de afetividade vai fazer com que o processo possa fluir melhor, não é? Perfeito. Isso faz todo sentido, né? Até porque nós temos hoje, a ciência explica que a criança forma estruturas cognitivas através do afeto. Então, eu tenho dois movimentos. Nós temos o movimento de aceleração ou o movimento de retardação. Então, quando a criança se sente num ambiente acolhedor, empático, um ambiente genuíno, com sua essência, sim, nós temos a possibilidade de acelerar esquemas cognitivos, ou seja, aprendizagem, aquisição de novos conteúdos. Claro. Quando isso não ocorre, então nós estamos diante de um processo de retardamento, onde pode haver bloqueios justamente para aquisição de novo conteúdo, de novo conhecimento. E prejuízo no processo, né? Eu queria até reafirmar essa frase maravilhosa que você falou, que a criança forma estruturas cognitivas através do afeto. Portanto, a gente vê que não se pode dissociar o afetivo do cognitivo. Sem dúvida. Aliás, o afeto é uma cognição. Né? Olha, fala um pouquinho disso, que o afeto é uma cognição. Né? Diga lá. É que nós temos ainda essa ideia de que cérebro, né, é uma entidade do físico. Que é só racional. Que é só racional, quando na verdade o cérebro é nosso canal também de absorção, sim, de significado, de assimilação de conteúdos, incluindo conteúdos afetivos, né? Exatamente. Então, afeto hoje é considerado um movimento cognitivo, ou seja, a cogna, que é o conhecimento, se transfere, se absorve, se assimila através das nossas relações afetivas em qualquer contexto. Sim. Tá? Focando na questão de escola, a escola é nossa unidade formadora, não só de conhecimento, mas também de desenvolvimento e de formação, na qual a criança tem como referência o educador. Então, a criança assimila informações mais efetivamente de pessoas que são referências, e não só referências no quesito da admiração, mas também no quesito afetivo. Exato. E hoje o que nós mais vemos dentro do contexto escolar, né, Cecília, além dessa demanda das crianças com uma grande demanda de relacionadas à autoestima e tudo mais, educadores e profissionais da área da saúde que estão muito apáticos. Então, apáticos, desmotivados dentro da prática por diversos assuntos, né, dentro do contexto escolar. Isso reflete de forma direta, claro, na formação dessa criança. A criança tem uma percepção enorme acerca disso. A gente que tem prática de chão de sala de aula, muitas vezes eu me deparei com essa questão, até na clínica, né? Da criança olhar para você e falar assim, você não tá legal hoje. Né? Porque os seus olhos estão... a linguagem se manifesta de várias maneiras. Então, os olhos nossos são um espelho meio que da alma, né? E nós não podemos considerar somente a questão cognitiva, porque todo esse processo, como você disse, se passa neste alojamento do grande maestro da nossa vida, que é o cérebro. E ele vai orquestrar cognições e afeições. Sem dúvida. Não é? Sim, e o afeto, né, ela desperta inclusive questões neuroquímicas, né? Então, quando fala um pouquinho dessas questões neuroquímicas, porque isso é apaixonante. Porque assim, quando eu estou, né, para princípio, o afeto é a disposição de alguém por algo, né? Sim. Ou por alguma coisa. Então, quando eu estou nessa situação de disposição por alguém, né? E há uma troca relacional, que seria o vínculo que você bem colocou.
Nesse momento eu tenho uma fantástica relação química cerebral. Então eu tenho produção de ocitocina, que é o hormônio do amor. Certo. Eu tenho produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Eu tenho produção de melanina também relacionado à minha sensação de ser e bem-estar, né? E são componentes que dentro da neurociência estão atrelados também à aquisição de novos conteúdos, novas formas. Né? Sem esses hormônios dos quais nós estamos falando, é como se nós estivéssemos tentando fazer algo funcionar com a pilha que acabou. Perfeito. Ou como falar com o celular descarregado. Exato. Quer dizer, o combustível, né, a energia, ela vem por intermédio desta via. Né? Não sei se você ouviu falar, teve uma época que o Facebook estava divulgando muito essa questão de oferte um abraço. Ah, sim, né? Sim. Então, quando você está aí, olha, dê um abraço em alguém, né? Também traz o mesmo mecanismo que se produz no afeto e que se reproduz no diálogo numa relação professor-aluno afetiva. Lembrando que o afeto vai muito além da questão física, né? Muito. Então, não é só o afeto, não é só transmitido através do físico, mas afeto é a relação, é o estabelecimento, né? Então, é pautado pelo amor, pelo respeito, pela admiração e dentro da educação, pela motivação. Claro. Né? Quando o professor está aí o tempo todo desafiando o aluno para que ele venha se desenvolver como ser aprendente. Então, esse processo, a gente pode deduzir aqui que para que eu estabeleça um ambiente, vamos dizer assim, neuroafetivo, esse trabalho tem que começar com o professor. Perfeito. Né? Ele tem que se trabalhar nesse sentido, verificar por intermédio do autoconhecimento, dando a ele mesmo um tempo para fazer viagens internas, não é? E dessa maneira ele entender como é o processo afetivo dele. Perfeito. Para com ele mesmo e para com o outro. Porque às vezes a pessoa é tão, eu diria, engolida pelo sistema, pelo cotidiano, que faz às vezes ações que são meio que mecânicas, quando que na inter-relação humana e principalmente no processo de ensino e aprendizagem, nada é mecânico. Com certeza. Tudo é dinâmico. Sim. É preciso haver flexibilização, não é? Porque o manejo, porque se houver rigidez, sim, a criança sente isso de bate-pronto e aí ela trava. Sim, né? Até porque a educação ela é dinâmica, né? Sim. Ela é extremamente dinâmica, requer essa flexibilidade. E falando sobre uma pedagogia afetiva, que o nosso querido Paulo Freire coloca, isso requer uma repaginação do educador. Exato. Inclusive rever estereótipos, rever questões relacionadas à prática, paradigmas, à prática dessa questão de transmissão de conhecimento, ele se ver como atuante e ativo na formação dessa criança, de qualquer indivíduo. Claro, né? Claro. Afinal, nós somos, querida, o ser humano, ele é um ser de afeto, que ele solicita e requer afeto a todo momento. Quem não gosta, né, de ser acolhido, de receber afeto? Não existe a pessoa que não queira isso, não é verdade? Queira, com certeza. O Rubem Alves que falava bem que a gente tem a caixa de brinquedos e a caixa de ferramentas, né? Então a gente pode ver essa proporção. Sem um seu outro. Uma música, por exemplo, que você goste, que te traga alegria, ela remete a uma questão que nós estávamos falando antes e que eu acho que a gente podia posicionar assim. Há nesses aspectos que nós estamos discutindo a subjetividade e a objetividade. As objetividades são em tese mensuráveis, mas a subjetividade é absolutamente imensurável. Com certeza. Não tem como. Não tem. E aí, falando, por exemplo, desse movimento, se você está diante de uma memória, não é simplesmente um mecanismo cognitivo
que remete a um evento, ou você traz evocação ou a fixação. Sim. Mas aí nós falamos inclusive de memórias afetivas, né? Hoje a memória está estreitamente relacionada ao nosso sistema límbico, né? Dessa Claro. questão das emoções, né? Claro. Então é importante pensar por esse caminho, né? Até porque ainda o educador acredita que a condutor do evento, né? Do fenômeno afeto apenas é canal familiar. Apenas se restringe à família. Não, E né? isso ocorre no contexto escolar amplamente, não só pelo educador, mas também pelos demais alunos, pela questão do grupo. E seria interessante, por exemplo, que ele pudesse observar isso, acho eu, né, olhando do nosso lado aqui, que ele pudesse observar que isso existe na equipe também. Com certeza. Os nossos alunos, que são professores já, percebem que existe essa nossa sintonia na equipe. Sim, Por exemplo, sim. eles percebem claramente. E comenta, né? E comentam. Se fosse uma equipe desconectada, eles iriam perceber também. Com certeza. Eles veem pelas nossas atitudes, que não pelo discurso, que nós temos uma coesão. Sim, sim. E aí, você trazendo isso, tem a questão do Alan, ele nos diz que a afetividade é contagiante. É mesmo, né? Quando você está num ambiente ou há pessoas de referência que transmitem essa afetividade genuína, né? Aham. Isso contagia, isso alimenta, traz outro gás. Então é mais Claro. fácil de sobrelevar as dificuldades do dia a dia. Enquanto educador, é mais fácil de sobrelevar, né, as situações que permeiam a nossa educação hoje, né? Inclusive as próprias dificuldades do aluno, porque o olhar do educador muda. Claro. Né? Quando Muda ele olha completamente. para esse aluno nesse quesito afetivo, no sentido de interesse genuíno, a postura do educador muda, a relação muda. E parte-se do princípio que afeto, dentro da psicologia, falamos muito sobre isso, ela é modificador de comportamento. Às Sem vezes dúvida. hoje as pessoas questionam, né? O que é possível para mudar algumas questões difíceis, desafiadoras dentro da questão comportamental dos nossos alunos. Eu sempre converso sobre isso com os nossos alunos, né? Que se você tiver uma demonstração de afeto genuíno, não tem nada que o afeto não possa modificar. Claro. É a via de acesso para o outro. Essa é a única, né? Às vezes a gente vê uma pessoa saltitante e tal, as pessoas costumam dizer assim: ih, tá apaixonado? Por quê? Porque tá tendo ali toda uma carga de ocitocina, toda uma carga de afeto. E a pessoa, obviamente, tá demonstrando aqueles... que você poderia dizer sobre isso? Porque tem crianças que aparentemente você está vendo uma conduta, ela não é adequada e nem ela sabe, tal é o nível de profundidade do inconsciente, que ela não sabe a razão daquilo. Ela simplesmente está tendo uma reação, né? Sim. Então, a gente tem esses casos, professora? Nós temos, aliás, né? Hoje em dia, cuidar de famílias não está sendo fácil em nenhuma esfera, né? Às vezes nós temos vamos dizer assim, a inapropriação de achar que isso é apenas efeito de uma classe determinada, mas Sim. o que eu vejo é que isso é feito de forma geral. As famílias têm se modificado nos últimos anos e isso tem trazido impactos nas relações familiares, nas questões de afeto bem significativas. Então, às vezes, dentro da escola, nos deparamos com crianças ou adolescentes extremamente reagentes àquilo que elas estão vivenciando no lar, né? Então, criança é reflexo do universo, da esfera, do meio, né? Com certeza. E quando a escola adota uma outra postura, ao invés da rotulação, ao invés do apontamento negativo frente ao comportamento, isso não quer dizer aceitar aquilo que o outro faz, mas é no sentido de uma correção, né? E uma abertura para entender o porquê daquilo, o educador consegue acessar mais especificamente a problemática e aí entra a questão da afetividade para a modificação do comportamento. Sim. Temos que pensar que quanto mais distantes ficarmos do problema, maior ele vai se
vai se apresentar. Sim. Agora, quanto mais nos aproximarmos daquilo que não está ajustado, não está adaptado ao meio, temos mais chance, possibilidade, abertura para modificá-lo. Porque o olhar, esse olhar que você disse, né, que nós temos que ter diferenciado, além da escuta extremamente atenta, né, remete ao fato da gente perceber até aquilo que não é dito, né? Porque as linguagens são muitas. Sim. Então, as expressões faciais são um tipo de linguagem. Sim. E a gente percebe quando a coisa não vai bem. E eles têm uma certa espontaneidade de conversar conosco nessa relação aprendente-ensinante, que são coisas que muitas vezes eles não verbalizam na família. Não, né? E às vezes até pelo fato da problemática surgir lá, né? Principalmente se for assim. Se for assim, então dificilmente algumas coisas irão se conversar na família. E aí a criança, adolescente tem uma escola como espaço não só de formação intelectual, aí entra essa questão do desenvolvimento e formação humana. Então hoje as escolas têm às vezes pautado e focado muito na questão pedagógica. E aí tem se esquecido do investimento afetivo, do investimento humano. Exato. Eu acho que uma coisa que é importante nós abordarmos e que fica bem dentro desse afeto nas relações interpessoais é o fato do professor ter consciência da necessidade de ele localizar em si mesmo as suas competências socioemocionais. E que uma vez que ele se percebe enquanto ser humano e nas suas competências socioemocionais, eu acho que isso dá uma certa abertura para ele ver o mesmo no outro. Sim. Isso tem um nome de empatia, não é? Exato. E além da empatia, né, o que você está colocando agora me remete a uma fala de um professor que ele dizia na graduação ainda, que as pessoas oferecem aquilo que elas têm. É mesmo. Né? Então, assim, se eu tenho esse grau de empatia com o outro, é porque alguém exerce isso sobre mim. Sim. Alguém tem essa troca afetiva, né? Sim. E quando isso não ocorre, eu não tenho, às vezes, meios e recursos e mecanismos para identificar a necessidade do outro e colocar-me a dispor do outro. Então, a empatia, o afeto, apesar de termos condição biológica para desenvolver aquilo, né? Mas ele necessita ser aprendido. Precisamos de modelos de referência para poder aprender e assim retransmitir e formar as nossas relações mais sadias. É porque uma vez isso trabalhado em nós, uma coisa que nós professores precisamos compreender é que o ensinar a ter esse conhecimento sobre as competências socioemocionais, para elas poderem ser potencializadas, isso tem que começar lá embaixo na educação infantil, né? Sem dúvida. Porque aí você tem realmente a possibilidade de esperar, ter como meta que este seja um indivíduo melhor lá adiante. E que também ele tenha um processo de aprendizagem mais ajustado, que flua melhor, enfim. E a gente está numa carência muito grande. Nós fizemos um programa aqui falando sobre o toque estruturado há 2 semanas atrás. Você tocar o outro não é necessariamente o toque físico, não é? O olhar é um toque também, né? Sim. Da forma como você se expressa, como você é outro, você também está tocando o outro, né? Exato. Então nem sempre o toque ou a afetividade está relacionada a essa questão física. E nós sabemos, a literatura sempre aponta a carência do afeto, quais consequências, né? Então, fala um pouquinho disso, que isso é bem legal. Sim, até porque a carência de afeto, ele pode trazer sequelas emocionais muito significativas, né? Inclusive relacionadas à questão de comportamentos antissociais, inabilidades sociais, né? E a questão também de traumas que depois para poder reverter é um pouco mais difícil. Haja não terapia, é impossível, né? Haja terapia. Exato, depois. Né? É porque vai para um nível que você não acessa mais sozinho. Sim, né? E é difícil, né? Até ele entender, como você disse, entre essa questão de consciência, até você se apropriar que aquilo que aconteceu lá atrás vem acompanhando ao longo da tua jornada e o efeito daquilo leva um tempo para você poder assimilar essa informação. Com certeza. Eu acho que o tempo no rádio é uma coisa maluca, né? Quando a gente vê, a gente já está
finalizando e a gente queria muito mais. Mas, professora, ainda fala um pouquinho pra gente. De uma certa forma, você falou do envolvimento afetivo da família no processo de aprendizagem, né? Essa parceria a gente precisa. E a estrutura das famílias, não é que ela seja errada ou certa, ela é outra hoje em dia. Sim. E este ser outra forma, nós também precisamos tentar compreender. Mas nas famílias, nem sempre eles sabem exatamente qual é vamos dizer assim, como isso se projeta, como isso chega à criança, né? Sim. Mas eu acho que a gente fecharia com chave de ouro falando um pouquinho dessas referências do Vallon e do Paulo Freire, que é para nós podermos usar o verbo freiriano, cunhado por ele, que é o verbo esperançar. Esperançar. Né? Que é diferente de esperar. Então fala um pouquinho aí disso para a gente poder indo para o nosso fechamento. Bom, eles acabam sendo uma grande referência. Claro. Quem tiver interesse a mergulhar um pouco mais, né, na literatura sobre a afetividade, o processo de ensino-aprendizagem, porque ele justamente coloca, né, a teoria da afetividade no sentido de necessitar, né, o professor necessitar se protagonizar esse papel na história de vida da criança, além do desenvolvimento intelectual, né? O Vallon, ele traz uma representação tão significativa que é difícil de esquecer. Ele diz que quando uma criança está começando a andar e a mãe abre os braços para ela está estimulando uma conexão, uma estrutura cognitiva, que é a marcha. Então a mãe abre os braços e espera essa criança se aproximar dela. A criança entende essa mensagem de aproximação. Esse estender o braço, que traz a acolhida, o afeto, traz questões relacionadas à segurança, autoestima e outras tantas positivas para a formação do desenvolvimento. Aí que entra essa questão de formação de estrutura. O Vallon coloca muito, né? Não existe aprendizagem sem afetividade. E aquilo que é aprendido com significância nunca é esquecido, né? É simbolizado de diversas formas. Então, a marcha, um movimento psicomotor que faz parte da nossa filogenética, né? Que vai se desenvolver uma hora, é estimulada através de uma condição afetiva, que o abraço, vem para mim, né? E a partir daí, toda a formação acadêmica, ela também precisa ter essa originalidade, né? E esse abrir de braços. Esse abrir de braços. Não é que a gente pode fazer de várias maneiras, né? Com certeza. E o Paulo Freire, né? Ele fala muito dessa questão da postura da dualidade, né? Sim. Do professor transmissor de conhecimento para foco da intelectualidade, daquele professor formador. Claro, né? Que então, é completamente diferente. Completamente diferente. Aquele que transmite, aquele que forma. Isso. O Paulo Freire, inclusive, tem uma leitura, né, na pedagogia, falamos muito sobre isso, né? Mostramos esses dois papéis diferenciais, né? E eu pergunto aos meus alunos, você quer ser um transmissor de conhecimento ou você quer ser um formador? Né? E quando estamos diante da questão da formação, então não podemos esquecer do princípio da vinculação. Claro. Não há meio de formar se eu não me vincular ao outro. Exato. A partir da vinculação, eu demonstro afetividade. A partir daí, ambos, nessa relação de troca, formamos novas conexões, novas estruturas cognitivas e ambos nos tornamos aprendentes. Né? Então a gente fecha dizendo, né, que na realidade a instituição de ensino, o processo de ensino-aprendizagem, ele está para que o indivíduo se prepare para a vida e não para tirar nota, não para passar de ano. As famílias precisam parar de cobrar esse tipo de coisa, porque essa não é a finalidade do nosso trabalho. Com certeza. Né? E nós aqui fazemos este abrir de braços para todos os nossos alunos, para vocês que estão nos assistindo, aprender cada vez mais e lembrar que a gente aprende ao longo da vida. Professora Iris, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela chuva de saberes que você trouxe aqui para nós. E se você quiser se despedir aqui do programa... Ai, eu que agradeço o convite, estou disponível outras vezes que você quiser. Eu adoro trabalhar dentro dessa interface da saúde e da educação, né? E acredito que quem nos está assistindo
teve uma palhinha um pouco sobre a questão da afetividade, né? Se tiverem alguma colocação, enfim, seguir meus... Bom, quem quiser entrar em contato, quiser compartilhar conhecimento e nessa troca afetiva e vincular-se a nós, né? Pode entrar em contato. Meu e-mail é iris_lafuente@hotmail.com. E mais informações e novidades vocês encontram no meu site ceciliadecamposgois.com.br. Lá nós temos novidades. Eu também posto muitas coisas. Aliás, o meu Facebook é unicamente profissional. E ele é um braço aberto para vocês serem acolhidos e aprenderem e ensinarem. Obrigada, querida. E eu sou tua fã. Eu acompanho teu trabalho. Eu gosto muito. Eu acredito que teu trabalho transmite e essa questão do afeto. Por isso que muito me encanta ler teu trabalho, acompanhar, e você é uma referência para mim nesse sentido, inclusive. Eu que agradeço. Imagina, a gente aprende junto, né? Com certeza. Foi muito bom estar aqui com vocês e até o próximo programa.